Boa noite a todos. Em nome do Instituto Ética na Política, gostaríamos de agradecer a presença da Janaína Pascoal e a presença dos espectadores que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube também. O Instituto Ética na Política nasceu do sonho de alguns amigos preocupados com a inclusão do cidadão comum na administração da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Entendemos que, ao nos utilizarmos das plataformas sociais, estamos abrindo espaço para que todos os nossos convidados se apresentem à população, ao mesmo tempo que proporcionamos aos cidadãos a possibilidade de conhecê-los e fazer-lhes algumas perguntas. Sendo assim, gostaria de informar que nossa conversa está sendo transmitida em tempo real para o YouTube e também ficará gravada e disponível para que qualquer cidadão possa acessá-la oportunamente. Hoje, então, participam do grupo Cláudio Martinez, que é psicólogo aposentado, o Eduardo José, que é empresário e administrador de empresa, Hércules Matos, que é advogado, eu, que sou auditor de empresas, Rogério Sígulo, que é empresário e engenheiro civil, e a doutora Janaína Pascoal, que atualmente é deputada estadual e candidata à vaga do nosso Senado aqui pelo estado de São Paulo. Tá? Então, Janaína, nós gostaríamos de conhecê-la e, portanto, passo a palavra para você, para a sua apresentação. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade do diálogo. Fico muito honrada em poder participar. Cumprimento todos, né, os membros da banca, vamos dizer assim, e aqueles que nos acompanham. Sou Janaína Pascoal, nasci, cresci aqui no estado de São Paulo. Sou advogada por formação, sempre atuei na advocacia. Saí da sociedade, que mantive por muitos anos, para me dedicar com exclusividade ao mandato por esses 4 anos. Sou professora de Direito Penal na Universidade de São Paulo, lá de São Francisco. Por exigência constitucional, pedi licença para cumprir, uma licença não remunerada, quero frisar, para cumprir o mandato também com dedicação integral. Se Deus assim permitir, vou finalizar o meu mandato. Considero o trabalho como deputado estadual um trabalho muito importante. As pessoas desprezam muito, né? Muita gente às vezes olha como se fosse um cargo menor, não é. É um cargo importante, é um cargo em que se pode realizar bastante. Por óbvio, eu gostaria de ter realizado mais, porque eu sou muito agitada e o tempo do parlamento é muito lento, né? É muito lento por uma série de razões. E eu sou muito agitada, né? Então eu gostaria de ter realizado mais. Mas existem conquistas do dia a dia, pequenas conquistas que o cidadão às vezes não vê, de evitar um mau contrato, até com um requerimento de informações, de barrar um mau projeto pela apresentação de uma proposta de alteração. Então, é um trabalho bem interessante. E eu fico à disposição dos senhores, daqueles que nos acompanham, para esclarecer qualquer dúvida. Bom, muito obrigado pela sua apresentação. É interessante conhecer um pouco do dia a dia do deputado estadual, porque realmente ele fica um pouco distante de nós, cidadãos comuns. E eu queria fazer uma primeira pergunta para você, então. Quais foram as suas principais ações ou as ações mais relevantes que você teve enquanto deputado estadual? Bom, muitas pessoas medem o deputado pelo número de projetos apresentados, pelo número de projetos que foram aprovados, viraram lei. Eu apresentei vários projetos. Não tenho, assim, projetos que são aqueles mais comuns nas assembleias, de homenagens, denominações, né? Tem um único projeto de denominação que virou lei, que foi para homenagear o doutor Hélio Bicudo, né, que me ladeou no processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Nós conseguimos aprovar, dar o nome dele a um estabelecimento prisional em Mogi, que é a cidade dele, Natal. Mas eu tenho vários projetos na área da saúde, por exemplo, para garantir que crianças na rede pública sejam vistas por pediatras, porque hoje na rede pública as crianças não têm esse direito assegurado, são vistas por generalistas. Tem projeto ainda na área de saúde para garantir acompanhante para as mulheres que fazem mastectomia no SUS.
para garantir que a mulher possa escolher como seu filho vai nascer, se parto normal, se cesariana, porque muitos bebês ficam com anóxia, vem até a óbito pela imposição do parto normal. Tem projetos na área da segurança pública, te dou um exemplo, para exigir, no caso de gravidez decorrente do estupro, né, com interrupção da gravidez, como permite o Código Legal, que os tecidos fetais sejam guardados, material genético seja enviado para a polícia para investigar o agressor sexual e para que esse material vá compor, né, o perfil, o banco de perfis genéticos. Um projeto para que as meninas aprendam luta nas escolas desde pequenininhas para que possam se defender de eventuais ataques, sobretudo sexuais, porque geralmente quando o político fala em prol das mulheres, é sempre com uma pauta protetora, né? Uma pauta de tutela, uma pauta da mulher vitimista, vamos dizer, a mulher vitimizada, nunca a mulher protagonista. E eu trabalho muito com essa linha da mulher protagonista, né? Não a mulher que precisa ser cuidada, a mulher que fica em segundo plano. Tenho vários projetos na área que eu acho que tem mais a ver com o trabalho de vocês, de transparência, de extinção de secretarias inteiras dentro da própria Assembleia, de exigência de que o teto constitucional seja respeitado. Então, tenho vários projetos nessa linha também. Ao lado dos projetos, eu tenho até projeto, né, para obrigar, até acabou de ter um parecer favorável numa das comissões, que nos cemitérios públicos, quando os cadáveres são retirados das sepulturas, é meio fúnebre, né? E colocados naquelas valas comuns, que seja feita uma separação, porque hoje, quem vai num cemitério público, basta andar ali, você vai ver um monte de esqueleto misturado, não se sabe de osso de quem que é. Para além da questão da dignidade, do respeito aos mortos, tem uma dificuldade para fins de perícias. Sejam perícias criminais, sejam perícias civis, para identificar, por exemplo, um pai já falecido, né? Tem muitas investigações de paternidade póstumas. Então, tem um projeto até para isso. Todos os meus projetos são projetos assim, de muito mérito, assim, de mérito no sentido de ter consistência. Tá? Não são projetos para dizer, para fazer número. Né? Tem um projeto que eu lutei muito por ele, consegui aprovar, que é para acelerar o prazo para adoção. Aprovei na Assembleia, o governador vetou. Um outro para facilitar o acesso à laqueadura, o acesso à vasectomia, entendeu? Porque a gente tem uma dificuldade imensa, sobretudo no sistema público, de pessoas que estão já decididas a não terem mais filhos. Às vezes já tem 6 filhos, não conseguem fazer uma laqueadura. Consegui apoio dos colegas na Assembleia, aprovei, o governador vetou. Por que eu estou destacando isso? Porque, assim, eu percebo que é muito o desejo dos governadores, né? E no caso passei por 2, né? O Dória e o Rodrigo. O desejo dos governadores que os deputados se limitem a dar nome de rua, entendeu? A fazer semanas comemorativas. E eu entrei com essa pauta, procuro não ser agressiva, mas propositiva, essa pauta de mostrar que o deputado estadual pode muito mais. Então, toda vez que protocolizei um projeto, que vislumbrei nele o potencial de ajudar outros estados, eu mandei, né, uma cópia, um arquivo para as outras assembleias, para a Câmara Federal, para o Senado, até para câmaras municipais, com o intuito de colaborar, entendeu? Tem um projeto que eu considero importante também de tratar os presos com drogadição, porque já tem pesquisas internacionais mostrando que quando o preso ele tem um envolvimento com droga e ele é colocado em liberdade, ou por algum benefício, ou porque já cumpriu sua pena, em regra ele reincide para poder comprar droga de novo. Então é muito produtivo tratar esse preso no ambiente prisional, para que quando ele saia, né, além do ganho da saúde, né, dele próprio, da saúde pública, tem a questão da segurança pública, porque você reduz a chance de reincidência. Então, assim, são muitos projetos, te passei alguns. Ao lado dos projetos que apresentei, eu sou muito, assim, criteriosa com os projetos dos meus colegas. E eu gosto de utilizar o regimento, né, à exaustão. E o regimento permite que o deputado apresente emendas. Emenda, como se fala no corte e costura, é fazer um reparo, né?
fazer um ajuste no projeto do outro. Então, a gente tem um prazo, em regra, de 5 dias. O projeto do colega é publicado no Diário Oficial. A gente tem esse prazo de 5 dias para propor ajustes. Tá? Por exemplo, tem 2 semanas, uns 10 dias, uma colega apresentou um projeto para combater bullying nas escolas, violência entre as crianças. Eu emendei para esse grupo aí interdisciplinar que ela está propondo, ter também a missão de identificar a automutilação e sinais de risco para suicídio entre os alunos, né? Porque, infelizmente, cresceu o número de jovens que atentam contra a própria vida, que atentam contra a integridade física. Então, eu apresentei uma emenda no projeto da colega. Às vezes é uma emenda para incluir alguma coisa que não tem, às vezes é uma emenda para tirar alguma coisa, né, que a gente considere ruim, ou para alterar algum dispositivo. Tá? Então, eu faço isso com muita frequência. Não raras vezes uma emenda é como se fosse um novo projeto, porque você tem que justificar. Eu apresentei muitas emendas. Também apresentei muitas emendas aos projetos do Executivo. No caso do Executivo, existem vários momentos em que é possível a gente apresentar propostas de mudança. Na reforma da Previdência, por exemplo, várias conquistas, vamos dizer assim, de humanização da reforma para aqueles funcionários que ganham muito menos, né? Porque a gente sempre acha que o funcionário público ganha muito, mas não são todos. Tem muito funcionário público que ganha, assim, um salário mínimo. Quando ganha, tem até alguns que recebem uma complementação. Então, eu consegui conquistas, né? Em vários momentos, sobretudo para esses funcionários que são menos remunerados. Participei de algumas CPIs, né? Eu dou como exemplo aqui a CPI das quarteirizações. A gente ajudou a desbaratar uma verdadeira quadrilha, né, no âmbito das OSs. Participei da CCJ, da Comissão de Saúde, estou agora na Comissão de Assuntos Internacionais, mas faço questão de participar das comissões quando, por exemplo, os secretários, ainda que eu não seja membro da comissão, quando os secretários vêm à Assembleia para prestar, né, satisfações, a previsão constitucional. Então, assim, procuro ser assídua ao plenário, raramente falto. Quando não estou no plenário é porque tem algum outro compromisso do mandato naquele momento, entendeu? Mesmo agora, nesse período eleitoral, eu estou na Assembleia, né? Vou praticamente todo santo dia para a Assembleia. Quando não vou é porque tem alguma visita técnica. Eu fiquei 2 anos na Comissão de Saúde, então eu acabei me envolvendo muito com a questão da saúde, e é um dos pleitos mais presentes, né, na vida do cidadão. Então, eu visito muitos hospitais, maternidades, vou para a ponta mesmo, sabe? Eu tenho um trabalho de campo forte, né, não para fazer social, para buscar elementos para poder desempenhar bem o meu mandato. Então, em resumo, é isso. Olha, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso e queria parabenizá-la. Eu acho que realmente essa conversa é uma conversa muito importante até para a gente conhecer o seu trabalho, porque isso termina não aparecendo. E o cidadão comum não tem essa visão e realmente a gente percebe que você trabalha bastante. Tá? Olha, é muita dedicação. Eu digo assim, com certeza. Quem está concorrendo a deputado, seja estadual, seja federal, saiba que trabalho não falta. São 25 horas por dia. Só não trabalha o deputado que realmente não quer trabalhar, porque trabalho não falta. Perfeito. Bom, queria então agora passar a palavra para o nosso colega Hércules. Pois não, Hércules? Professora, boa noite mais uma vez. É um prazer tê-la aqui conosco para essa conversa franca, aberta. E eu também fiquei impressionado com o que a senhora escalonou aí de um sumário das atividades. Me chamou a atenção que a senhora enalteceu o regimento interno da Assembleia. E eu sou um pouco crítico do regimento interno do ponto de vista da burocratização e da não observação do artigo 37 da Constituição no que tange à eficiência. A senhora acabou de relatar que tem trabalho para 25 horas para o parlamentar. E o parlamentar, infelizmente, que não tem essa veia, ele também consegue se esconder às 25 horas. Como é que eu cruzaria esse preceito constitucional que é mestre, é pilar da eficiência, para o regimento interno, para colocar esse parlamentar numa condição de apresentar uma produção positiva, propositiva, eficiente? Bom, o que eu te digo? Quando eu falo do regimento interno, não é no sentido de que eu concorde com ele 100%.
Mas é importante conhecê-lo para utilizar os instrumentos previstos, entendeu? Então, por exemplo, saber que é possível fazer emenda a um projeto de um colega, saber que é possível melhorar, modificar um projeto antes dele chegar no plenário. Então, é nesse sentido. Eu gostaria de desburocratizar, sim, porque, por exemplo, ficam ali não sei quantos projetos na ordem do dia, mas são projetos que já perderam a sua atualidade. Então, seria interessante a gente ter um instrumento para limpar essa ordem do dia, que são os projetos que estão prontos para serem votados. Tá? Quando eu entrei na Assembleia, que eu me candidatei à presidência da Casa, uma das minhas propostas era de fazer uma grande revisão do que tem lá para ser votado e até uma grande revisão da legislação presente no Estado de São Paulo, que muitas vezes é contraditória, tem leis contraditórias entre si, tem leis que mudam leis que já estão picotadas. Então, seria importante fazer aí uma análise sistemática. Mas esse é o tipo de desafio que precisa partir da mesa da casa, entendeu? Por isso que eu concorri à presidência. Mas, assim, isso que você traz, essa demanda que você traz... Posso chamar de você? Posso chamar de você? Claro, claro. Não. Essa demanda é uma demanda importante e eu vejo um outro caminho, porque mudar o regimento, às vezes, também leva a muito debate, muita burocracia. O que eu gostaria de apresentar lá no Senado Federal? Até teve gente que me aconselhou a não falar isso agora, porque eu posso perder voto. Mas eu prefiro falar a verdade. Eu gostaria de apresentar um projeto para diminuir o número de parlamentares, tá? Quando eu entrei na Assembleia, eu fiz um estudo, porque eu queria apresentar esse projeto aqui em São Paulo. Aí, mediante esse estudo, eu percebi que o número de deputados estaduais, de vereadores, é proporcional ao número de deputados federais. Então, nós temos que começar essa tal reforma, né, a partir de cima. Reduzir o número de deputados federais e, com isso, automaticamente serão reduzidos os parlamentares estaduais e municipais. Com qual objetivo eu quero reduzir? Apenas economizar? Não. Economizar é importante? É. Mas eu quero reduzir para trazer maior transparência e maior eficácia, produtividade. Tá? Então, no que tange a transparência, acontece o seguinte. Vamos pensar em termos de Câmara, né? 513 deputados federais. Às vezes o cidadão fica ali 4 mandatos, ninguém sabe que ele é deputado. Né? Não tem uma exposição na imprensa, não precisa subir na tribuna para defender uma ideia, ninguém sabe. Essa invisibilidade do parlamentar é péssima para a transparência e para a democracia. Por quê? Porque, em regra, são esses parlamentares menos visíveis que são cooptados, ou por lobbies, ou por grupos corruptos mesmo, que apresentam projetos prontos para serem apenas protocolizados. E aí esses projetos vão andando, ninguém entende como nem porquê, e muitas vezes viram lei, sem que o proponente se exponha. Então, essa redução vai fazer com que as pessoas sejam mais vistas, mais acompanhadas, que precisem se preparar melhor, que precisem buscar assessores técnicos, porque hoje imperam os assessores políticos, não os assessores técnicos. Perfeito. Eu não estou desmerecendo a política com isso, tá? A pessoa pode ser técnica e política, no sentido de entender o contexto, de pretender estar informada, né, de entender as várias ideologias, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Quando eu utilizo o termo político em oposição ao técnico, é aquele assessor que fica buscando voto para o deputado, ou para o vereador, ou para quem quer que seja, né, durante os 4 anos de mandato. Entende? Então, assim, a gente tem que repensar esse sistema para ter um pouco de sentido, gastar o que se gasta nas casas legislativas, porque é caro, entendeu? Eu ouço muito isso, a democracia é cara. Ok, vamos pagar pela democracia, desde que tenha um resultado minimamente eficaz. Então, vamos buscar gastar com algum retorno, né? Perfeito, muito obrigado. Eu acho que a gente também concorda com isso.
Acho que está muito relacionado até uma ideia que a gente defende aqui, que seria o próprio voto distrital, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem a eleição da legenda, né, que é proporcional, e no final do dia, poucos deputados que de fato são votados ascendem ao parlamento. E no final do dia, a grande maioria dos deputados entram proporcionalmente. Né? Uhum. E eu acho que isso é pior que tudo. Eduardo, você gostaria de fazer uma pergunta agora? Se você, de repente, puder já sim. Mais uma vez, doutora, obrigado por participar conosco aqui desse bate-papo. Muito importante. Eu que agradeço. Eu acho, a pergunta que, na verdade, eu ia fazer, eu já entendi até a resposta. Né? A minha pergunta seria, por que o Senado e não a Câmara? Né? Mas eu já entendi o peso com que você está indo e quais são os seus objetivos, e o Senado vai te favorecer muito mais para aplicar tudo o que você está pensando. Porque na Câmara, de repente, seria uma implosão. Né? Vamos implodir a Câmara e começar de novo. Seria muito difícil qualquer ação nesse sentido, estando dentro da Câmara. Né? Mas você acha que é possível enfrentar os leões do Senado? Eu digo os leões, aqueles que vão ficar lá dentro, né, do Senado, com essas novas ideias. Como é que você encara isso? Né? Veja, eu sempre procuro ser muito respeitosa em todos os ambientes em que eu convivo. Né? Eu nunca chego assim, olha, eu sei tudo, eu sou a dona do pedaço, vocês estão errados. E não é só por habilidade, é porque a gente tem que aprender mesmo, né? Tem que entender a cabeça do outro. Sempre as pessoas têm algo a compartilhar. Então, eu gosto de chegar, mas assim, ao mesmo tempo que eu sou muito respeitosa e efetivamente olho todos os seres humanos como pessoas que podem me ensinar, eu tenho as minhas convicções, entendeu? E sou firme ao expor, ao brigar por elas, né? Eu sou firme. Então, eu acho assim, as casas legislativas, todas elas, são casas plurais. Da mesma maneira que tem espaço para aqueles que há décadas defendem uma linha com a qual eu não concordo, tem espaço para mim. Né? Eu sei que ninguém vai me conceder esse espaço. Né? Isso eu falo muito para as mulheres, porque eu percebo muitas vezes uma dinâmica, né, na mulher que vai enfrentar uma vida política ou mesmo uma vida profissional, essa expectativa de que alguém vai abrir espaço para elas. Isso não existe. Né? Não existe isso. Então, eu tenho consciência que será difícil, como em tudo que eu enfrentei, entendeu? Mas tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Né? Pode ser que, no meio do caminho, alguém traga algum argumento que, eventualmente, num ou outro ponto, eu perceba que estava radical demais. Pode, a vida é assim. Mas eu tenho alguns posicionamentos que são muito, assim, pensados, entendeu? Como, por exemplo, essa questão do voto proporcional. É muito complicado em termos de democracia. Tá? Eu não estou fazendo queixa dos meus colegas de assembleia, não estou fazendo queixa. Mas os meus votos elegeram, fizeram uma bancada de 15. Alguns deputados, que aqui não os estou de maneira nenhuma desmerecendo, tiveram 22, 23, 24 mil votos. Não necessariamente o pensamento desses colegas, né, é o pensamento que levou, vamos dizer assim, o eleitor a votar em mim. Não necessariamente a maneira desses colegas organizarem os seus gabinetes, e não estou falando de ilicitude, são formas lícitas, porém diversas, né? A maneira deles organizarem não é exatamente a maneira que eu anunciei para o meu eleitor e cumpri, né? Meu gabinete é muito enxuto, eu tenho poucos assessores. Então, assim, e eu, num primeiro momento, eu sofri esse impacto. Eu sofri esse impacto. E o que a gente mais ouve dentro de uma casa legislativa proporcional é o seguinte, aqui não importa quantos votos você teve, cada um vale um voto, né? Com o tempo eu fui compreendendo, mas no início eu queria que todos agissem de acordo com o que o meu eleitor, ou pelo menos o que eu imagino, né, que o meu eleitor desejaria, entendeu?
Então, isso é muito difícil. O primeiro momento em que eu falei, né, falei assim internamente, que eu não iria mais concorrer a deputada, foi quando eu senti esse choque. Assim, não, esses votos foram meus, mas eu não tenho nenhum poder sobre como esses colegas votarão, o que eles defenderão, entendeu? Então, claro, esse foi claro. o meu primeiro choque. Já bem no início do mandato, eu decidi não concorrer mais a deputada, por força desse primeiro choque. Depois que eu fui conhecendo internamente a política, o sistema, eu percebi que o deputado federal, que foi toda a pressão que eu sofri e sigo sofrendo, né, para concorrer, ele não é visto como um ser humano, ele é visto como uma mercadoria. Porque o deputado federal vale dinheiro, vale tempo de TV. Então, assim, todos os grandes partidos me procuraram para eu sair a deputada federal, entendeu? Dando dinheiro, dando tudo, né? Por quê? Porque vislumbravam um potencial de puxar voto. Então, é uma mercadoria, entendeu? É uma quase prostituição. Desculpa usar esses termos fortes, mas eu estou falando para tentar fazer com quem nos acompanha compreenda o que eu sinto, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Os partidos não buscam... Só um segundinho. Os partidos não buscam bons quadros para concorrer aos cargos majoritários. Sim, eles buscam os puxadores de votos, né? Eles não buscam bons quadros, entendeu? Então, assim, ninguém quer investir numa campanha para a presidência, ninguém quer investir numa campanha para o governo, pensam 1000 vezes, porque é melhor investir em deputado federal, porque esse vai trazer dinheiro, entendeu? Mas esse é o objetivo da nossa conversa. Nossa conversa é explicar para o cidadão comum o que se passa lá dentro, porque a gente não sabe disso. No final do dia, a gente escolhe nossos representantes, sejam deputados, senadores, ou até mesmo membros do executivo, né? E a gente não sabe o que acontece lá dentro. E isso que você está falando é muito importante. Ou seja, a gente termina votando numa pessoa, essa pessoa, em função dos votos, leva outras pessoas que não foram escolhidas, e no final, esses que não foram escolhidos terminam mandando. Sim, é isso, entendeu? E assim, eu acho muito grave, né? Por exemplo, eu não quero magoar ninguém, mas assim, vendo o debate presidencial ontem, né, será que no Brasil nós não temos quadros, sabe? Eu sei que temos, mas as siglas não têm estímulo de garimpar, vamos dizer assim, né? De lapidar esses quadros, porque não é interessante, entendeu? O interesse é investir naquele nicho que traz mais dinheiro, entendeu? Por exemplo, eu estava no PSL, que virou União Brasil, partido grande, rico. Eu era, né, sou ainda, né, provavelmente serei aí ultrapassada por algum deputado nesse pleito, mas eu sou, na história do país, a deputada com maior número de votos. Não seria natural que o PSL sentasse comigo e perguntasse, né, qual cargo eu gostaria de concorrer, a qual cargo eu gostaria de concorrer? Não seria natural que, ao dizer que eu queria concorrer ao Senado, o partido me acolhesse? Não. O que eu ouvi foi com todas as letras. Aqui você só tem espaço se sair a deputada federal. Entendeu? Se quiser sair a estadual, porque como muita gente ali quer se eleger também podemos te dar legenda. Para Senado, não. E essa conversa se repetiu com outros tantos, né? Sendo que eu acabei fechando com um partido que não tem tempo de TV. Muita gente não sabe que eu sou candidata. Por isso que essa nossa conversa. O único partido que me deu legenda, né, foi um partido que não tem tempo de TV, entendeu? Entendi. Não, tá claro, tá claro. Muito obrigado. Pois não. Bem, Janaína, boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui num bate-papo para apresentar e conhecê-la. Por tudo que você falou agora, nessa resposta e na anterior também, um gancho que você colocou, que eu estou pegando um gancho do que você falou,
Os partidos políticos têm dono. Tem, é Tem dono. Uhum. Você, no Congresso, não discutiria uma reforma política para esse país? Porque, conforme você explicou, os votos, puxador de votos, esse negócio todo, é uma loucura. Ninguém entende isso daqui. Não seria o caso de fazer uma reforma política, inclusive, Sim, nos donos de partidos? principalmente, né? Sim, a gente só tem que tomar cuidado com essa expressão reforma política, porque às vezes vem nesse belo nome e eles conseguem reformar para pior, né? Esse é o problema. Então, assim, por exemplo, a redução do número de parlamentares, eu entendo que faz parte de uma reforma positiva. Eu defendo as candidaturas avulsas, não como uma forma de prejudicar ou extinguir os partidos, mas como uma forma de estimular uma concorrência do bem. Porque hoje nós temos um cartel de partidos. Os donos de partidos se conversam, combinam. Quem pode concorrer ao quê? Entendeu? Eles combinam. Então, se a gente tivesse a possibilidade da candidatura avulsa, tá? Ao menos haveria a preocupação em buscar bons quadros, entendeu? Porque existe todo um trabalho para neutralizar os bons quadros, tá? Eu me considero um bom quadro, posso estar sendo sem noção aqui, mas eu me considero. O que eu passei para conseguir essa legenda, entendeu? As humilhações, as perseguições, a pressão para desistir, é um processo de neutralização de um bom quadro. Porque aí o povo vê 3 ou 4 candidatos e entende que é só aquela. Né? São só aquelas as possibilidades. Eu sei que ele se transformou numa figura polêmica, né? Mas eu acredito que o ministro Sérgio Moro seja um bom quadro. Né? Pode-se concordar ou discordar com ele num ponto ou em outro, não compreender algumas decisões que ele tomou ao longo do caminho, mas ele é um bom quadro. O que fizeram com ele? Neutralizaram. Em algum momento ele foi convencido a sair do Podemos, onde ele tinha legenda presidencial garantida, ainda que com menos recursos, para ir para um partido maior, forte, que daria estrutura. Foi ele assinar a ficha, deixaram claro que ele não teria legenda, entendeu? Então, assim, foi uma neutralização. Né? Isso é pensado. Isso não é algo assim... aconteceu, entendeu? Isso é pensado. Eu não sei se ele tem essa clareza, eu não sei se ele fala sobre isso, nós temos estilos um pouco diferentes. Mas eu entendo que, como uma professora universitária, né, eu tenho dever de falar, sem acusar as pessoas, sem ofender, sem desmerecer, porque eu sei que a minha cabeça é muito diferente. Mas pelo menos expor com clareza aquilo que eu enxergo, sabe? Hoje, os donos dos partidos escolhem em quem a população vai votar. Para presidente, para governador, para prefeito, para senador, para tudo. As pessoas são ameaçadas de não terem legenda, de terem a legenda retirada. Muitas pessoas são presas dentro do partido, porque assim, as pessoas, o povo não entende, mas você tem um prazo para se filiar. Entre esse prazo final da filiação e o momento de apresentação da candidatura, tem aí 6 meses. Então, muitas vezes, os dirigentes partidários prometem mundos e fundos, né? Mas a promessa mais importante vai ter legenda ou não vai ter legenda? A pessoa se filia ou troca de sigla, está presa, porque não pode mais mudar. Quando chega no momento de apresentar as candidaturas, não dá legenda, por qualquer razão. Entendeu? Alguém importante pediu para você não ter legenda, ou mudaram, né, as configurações políticas, entendeu? Eu tenho uma colega, não vou citar nomes aqui, que eu não quero expor as pessoas, que é uma colega mais à direita, que foi a um partido que se apresentou como mais à direita. Ela agora está presa nessa sigla.
A sigla fechou com o Lula, entendeu? Então ela falou, meu Deus, como é que eu explico para o meu eleitor isso? Então são circunstâncias em que o cidadão, o indivíduo, fica completamente fragilizado na mão de uma estrutura que tem dono, né? Eu até ontem, durante eu fiquei muito frustrada com o debate. Eu confesso, eu fiquei muito frustrada com o debate. Eu não sei, talvez eu esteja um pouco pessimista. Mas, assim, eu até falei durante o debate nas minhas redes. Pega esses donos de partido todos, lança deputado federal, não precisa ser cargo majoritário. Eu duvido que eles se elejam sem ter um puxador de voto. Duvido. Nenhum se elege. Ou seja, são pessoas que não têm representatividade, que não têm a legitimidade popular, mas escolhem em quem nós podemos ou não votar. São pessoas que estão sentadas em cima de verdadeiros bancos de dinheiro, entendeu? E escolhem para quem dá ou não esse recurso. Nada é discutido internamente. É mentira que existe uma democracia partidária. É mentira. Nada é debatido internamente. Tudo é decidido de cima para baixo. Então, assim, não é possível. Eu não sou, né? Eu não sou, assim, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu não acredito que eu seja, assim, tão mais inteligente do que os demais, que somente eu enxerguei isso. Eu tenho certeza que os outros enxergam e as coisas ficam como estão, porque são interessantes para um pequeno grupo. Mas, Janaína, você acha que é possível mudar essa situação, criar a candidatura avulsa? Você acha que é razoável pensar nisso? Olha, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que é um pacto, um tratado, ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa convenção traz uma série de garantias individuais, também garantias judiciais. Dentre as garantias individuais está a garantia a se candidatar, independentemente de vinculação partidária. Então, isso já é uma garantia, né, para o cidadão brasileiro. Nós somos signatários. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação na OEA, ambas foram propostas por um advogado carioca chamado Dr. Mesomo. Dr. Mesomo propôs essas duas ações. No âmbito da ação que está no STF, houve uma audiência pública presidida pelo ministro Barroso. Eu me apresentei como amicus curiae, sustentei oralmente em prol das candidaturas avulsas, levei todos os argumentos jurídicos a evidenciar que isso já é um direito. Ministro Barroso vive a dizer, né, que busca transparência, que busca, mas ele tem a caneta na mão. Já poderia ter dado essa liminar para as eleições passadas, as de 2020, não deu, entendeu? Então, possível é. Agora, se vão querer, é outra história. Entendi. Hércules, tem alguma pergunta? Tenho várias, mas eu vou me ater ao tema aqui. É muito instigante. Professora, eu sempre fico pensando em eficiência. E tudo que foi relatado pela senhora agora, nós debatemos aqui, e é muito triste ter a confirmação, mais uma vez, de alguém de dentro, tá certo? Que o sistema é absolutamente travado. Desde o seu regimento interno, como desde os estatutos dos partidos políticos e das formas que as reuniões são feitas, para burlar o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que o poder emana do povo. O poder não emana do povo, emana de quem tem a caneta para o sistema eleitoral ou sistema político de estrangulamento. Dito isso, parece-me que está um pouco distante a gente conseguir formatar esse Brasil ideal. E nós começamos a pensar, então, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. E eu queria a opinião da senhora, se a senhora compartilha do pensamento que é indissociável fomentar a sociedade civil através desses institutos, das associações, para essa vocalização ganhar os 4 cantos do país e efetivamente cumprir o que está no Pacto de São José da Costa Rica, cumprir o que está na Constituição, que o poder emana do povo. E, portanto, se eu tenho um preceito normativo que me garante essa dignidade humana, e na realidade eu não tenho dignidade humana,
Eu tenho que esperar mais o quê? Agora eu faço uma pergunta. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal, que senta, vou usar essa expressão, é um pouco forte, mas eu vou usá-la, que senta e não concede uma liminar e não enxerga essa necessidade. Como é que a gente instrumentaliza só essa face para impulsionar esse assunto? Que ele ande, a exemplo do que é ação pública incondicionada, que o assunto tenha um início, meio e fim, que não fique perdido no tempo. Como é que a senhora imagina isso? Amigo, é o seguinte. Eu não acho que essas mudanças serão rápidas, entendeu? Elas são um processo, elas vêm num processo. Quando eu comecei o processo de impeachment, quando eu pedi o impeachment da ex-presidente, o que eu ouvi dentro da universidade, a Janaína é louca, não tem a menor chance, isso não vai dar em nada, né? Então, eu sou uma pessoa assim, muito consciente das dificuldades, muito consciente dos obstáculos, muito consciente da morosidade da história, né? das conquistas, mas entendo que nós devemos buscá-las, sabe? O que me assusta um pouco, né, no pessoal no teu primeiro momento você falou, né, de, vamos dizer assim, dar mais elementos para a sociedade civil, para que a sociedade civil se manifeste, eu acho isso muito positivo. Mas é importante que essa sociedade civil compreenda o tempo das transformações, entendeu? Porque eu ando um pouco preocupada com a reação de algumas pessoas quando da mesma maneira que eu estou conversando com vocês hoje, praticamente toda noite eu atendo ou um podcast, ou um grupo, de todas as áreas, tá? Eu não faço nenhum tipo de filtragem ideológica nem nada. E eu percebo uma emergência, uma pressa, um desespero, e muitas vezes até a defesa de que caminhos sejam cortados, entendeu? Eu ouço muito isso. E isso me preocupa. Então, eu quero tomar o cuidado, né, de esclarecer a população sobre as mudanças que precisam ser feitas, de buscar os caminhos, né, proposta legislativa, uma liminar, entendeu? Mas de conscientizar essa população de que se a gente buscar cortar caminhos, os efeitos podem ser piores, sabe? Tá? Vou te dar 2 exemplos. Quando eu pedi o impeachment da presidente, houve um grupo, né, mais de direita que se revoltou, né? O grupo liderado pelo saudoso professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo se revoltou quando eu pedi o impeachment da presidente, né? E eu fui tentar entender por quê. E ele dizia o seguinte, que eu tinha atrapalhado o trabalho dele. Porque o trabalho dele era fazer a desobediência civil. Não era levar legitimidade para os poderes constituídos. Na medida em que eu faço um pedido de impeachment para um Congresso, na cabeça dele, eu estaria legitimando esses poderes constituídos com os quais ele desejava, vamos dizer assim, acabar ou modificar completamente. E quando eu fui questionada sobre isso, e naquele período foi muito pesado, né, porque eu estava apanhando da esquerda e da direita, e, aliás, continuo, né, mas assim, naquele período foi mais pesado, eu acho que eu estava mais frágil ali. Eu tentei explicar para os críticos que não dá para pedir para uma advogada, para uma professora de direito, buscar caminhos que não sejam os previstos na legislação, entendeu? Agora, nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, tenho muitas críticas ao sistema vigente, mas eu busco caminhos pelo sistema. E, às vezes, eu vou debater com grupos, né, que estão muito assustados por ser ano eleitoral, que não confiam nas urnas, que acreditam que vai ter fraude. E eu procuro tranquilizá-los, não desmerecendo seus temores, porque os temores são direito, né? A pessoa tem direito de não acreditar, tem direito. Mas para dizer o seguinte, olha, se o resultado da urna, né, no dia 2 ou no final do mês de outubro não for o que você deseja, a gente vai ter que cumprir o resultado da urna. Entendeu? Mas como assim? O poder não emana do povo? Eu ouvi muito essa pergunta. Se o poder emana do povo, nós somos o povo, nós não queremos. Eu falei, mas qual povo? De qual povo você está falando?
Porque você tem que bater na porta, né, da sua casa, do lado direito, do lado esquerdo, para entender se o seu conceito de povo, né, e do que você considera certo, confere com os demais. Então, eu tenho muito essa preocupação de esclarecer, de trazer instrumentos, mas não de tacar fogo, sabe, assim, na população, porque eu ando tensa com isso. Eu ando tensa, sabe? Tudo que eu não quero é o meu povo, assim... A cisão ideológica, a cisão política, as divergências são naturais. Mas o meu povo, assim, em conflito, sabe? Eu não posso nem pensar nessa hipótese. Então, eu tenho que ter bastante cautela até eu esclarecer, sabe? Do que acontece e como acontece. É interessante, né? Ou seja, a discussão de ideias é bem-vindo, mas para aí, né? A gente não tem que exagerar o passado. Sim, a gente tem que tomar medidas, né? Mas eu só consigo enxergar as medidas jurídicas e políticas, sim, entendeu? Eu não posso conceber, sei lá, que essa revolta, que muitas vezes é legítima, que ela descambe para meios físicos, para violência, isso é impensável, para uma guerra civil, entendeu? Eu tenho essa preocupação. Claro. Porque, assim, eu não me iludo. Se acontece nos outros países, pode acontecer aqui. Então, a gente tem que prevenir, né? Claro, você está certo. A senhora se espelha na independência indiana, quando a senhora traz à luz esse pensamento de tentar uma revolução institucional, com calma, com prudência? Não tenho essa inspiração, não. É mais a minha formação mesmo, entendeu? E de estudar várias situações, por exemplo... a própria ditadura militar, entendeu? As leituras que eu fiz na vida. Eu tenho medo, assim, de dar força para a violência. A resposta, no curto prazo, pode até ser, vamos dizer assim, de maneira ilusória, satisfatória, mas no médio e no longo prazo, as feridas são muito profundas. Então, por pior que seja, eu prefiro seguir, sabe, passo a passo, uma coisa... nesse aspecto, eu sou muito conservadora, né? É buscar a transformação por meio da lei, a transformação pela educação, pelos esclarecimentos, entendeu? Pela conscientização. Tá. Bem, o tempo aqui, ele voa, né? Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio Martinez fazer uma pergunta agora, e depois a gente vai fazer algumas perguntas aqui do YouTube, que eu estou vendo que o pessoal está interagindo bastante, tá? Mas, Cláudio, a palavra é sua nesse momento. Bom, Janaína, boa noite. É um prazer enorme ter você aqui. É um prazer enorme ter acompanhado a sua história, a sua evolução e os resultados que você obteve antes de ser uma parlamentar, uma deputada, e agora, baseado no rol de atividades que você já manifestou para a gente que você fez. Agora, eu tenho uma tendência natural a me colocar um pouco no lugar de quem está nos assistindo agora ou vai nos assistir depois. Honestamente, falando para você, eu ficaria assustado em ouvir o que você disse, a forma que você disse e que sinais a gente pode passar para a população que nos assiste a respeito da força que essa população pode ter para ajudar você no teu objetivo. Eu não consegui ver essa mensagem em você. Então, eu entendo que quem está assistindo está dizendo assim, pô, peraí, não adianta eu brigar com os cartolas dos partidos. Não adianta eu querer sair à rua para fazer algo um pouco mais agressivo, porque isso pode não ter o respaldo necessário. E nós não temos uma cultura de sair à rua para fazer quebra, para fazer, enfim, bagunça, né? Então, assim, o cara que está nos ouvindo, o cidadão que está nos ouvindo, deve estar perguntando como eu, assim, como é que eu, como cidadão, posso ajudar, né? Em todas as esferas, né? Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, para que esse cenário
se vai ser mais lento, tão lento quanto você imagina ou defende, ou se vai ser mais rápido, para que a gente sinta uma mudança, Janaína? Olha, eu entendi seu ponto, mas, por exemplo, eu fiz algo muito, entre aspas, revolucionário ao pedir o impeachment, ao conduzir o processo, ao conseguir tirar um partido forte do poder, né? Porque não foi só presidente, foi um partido forte. Mas eu fiz nos termos da lei e da Constituição Federal, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Talvez se nós não estivéssemos vivendo o momento que nós estamos vivendo, eu seria mais firme na minha fala. Mas eu tenho atendido, assim, participado de debates com pessoas que têm pensado em coisas, assim, mais radicais, entendeu? Fora das 4 linhas do gramado. Né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e como fala, sabe? Porque as pessoas estão um pouco, assim, emocionadas demais. Muitas acreditam mesmo que tudo é fraudado no Brasil, que nada é confiável, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um momento delicado, tá? Eu sou uma pessoa firme, que entendo que cada eleitor tem que buscar pessoas que têm uma história, né? Uma história compatível, né? Com essa ética, com a busca do certo, entendeu? Pode manifestar pacificamente, mas assim, eu tenho muita preocupação com o momento que nós estamos atravessando. A depender, é óbvio que nós temos uma democracia, a nossa democracia está enraizada, mas as pessoas estão muito revoltadas, muito amedrontadas, né? E eu me preocupo em não ser o estopim para nada, né, que possa, vamos dizer assim, fragilizar. Não é nem a democracia, é nosso sentimento de nação, entendeu? Eu tenho muito medo do meu país dividido. Né? Se a gente for estudar historicamente, é difícil um país do tamanho do Brasil falar uma mesma língua. Nós falamos uma mesma língua, entendeu? Nós temos um sentimento de nação, sabe? Quando eu começo a perceber sinais de cisão no meu país, eu me preocupo. E eu acho que o momento é delicado, o senhor entende? Então, assim, eu sou bastante firme, acho que já dei vários sinais disso, seja na Assembleia, seja na USP, seja no processo de impeachment, seja na minha advocacia, seja amanhã no Senado, se o povo confiar novamente em mim. Mas eu neste momento, eu prefiro ser mais cautelosa do que, vamos dizer assim, oh meu Deus. Porque ser Talvez não seja atraente o que eu estou dizendo, né, para o grande público, mas eu prefiro pecar por excesso de cautela, né, por tudo que eu tenho vivido, ouvido, experienciado. As pessoas, assim, às vezes os líderes falam coisas da boca para fora, mas as pessoas recebem aquilo como muito verdadeiro, entendeu? E elas sofrem aquilo. E elas podem ser usadas como massa de manobra. E tudo que eu não quero é meu povo instrumentalizado. Entendi. Rogério, você quer fazer uma pergunta rápida, por favor? É rápida, Cláudia. Janaína, em função de tudo que você colocou, e a gente olhando o problema que tem hoje no poder, né? O poder está dividido, né? Está tendo uma discussão quem manda mais no país, e a gente tem uma Constituição que é uma verdadeira colcha de retalhos, né? Eu sei que o momento é complicado, vai ter uma eleição, mas a partir de 2023, não seria interessante uma futura discussão de uma nova Constituição? Porque a nossa Constituição, hoje, o pessoal fala que ela é difícil o presidente que é eleito conseguir governar, né?
Como é que você vê essa situação? É muito mais culpa desse sistema. Não vejo culpa da Constituição, vejo culpa do sistema, vejo culpa de mentalidade. Por exemplo, o que o Supremo tem feito não está na Constituição. Não está na Constituição que um único ministro tem jurisdição sobre um país inteiro, sobre todos os cidadãos. Não está na Constituição que possam existir inquéritos sigilosos dentro do Supremo Tribunal Federal. Não está na Constituição, entende? Então, assim, jogam a culpa na Constituição, mas, a bem da verdade, os absurdos que estão acontecendo não estão na Constituição. Não está na Constituição que um senador eleito, que é o caso do senador Randolph, não vá trabalhar no Senado, mas vai advogar perante o Supremo, porque eu não vejo o senador Randolph discutindo as grandes questões dentro do Senado. Eu só vejo o senador Randolph acionando o Supremo. Isso não está na Constituição. Aliás, isso é a negação da política. Esse agigantado Supremo se deve ao apequenado Legislativo. Então, você está me dizendo que o problema não é uma Constituição, e sim um não cumprimento da que nós temos. Ah, com certeza. E como fazer essas pessoas cumprirem a Constituição? Então, por isso é que eu estou focando no Senado. Nós precisamos de um Senado forte, com pessoas que não devam, né? Com pessoas que compreendam a delicadeza do momento que a gente está vivendo, para, vamos dizer assim, começar impondo algum respeito aos ministros. Né? Porque hoje não tem. Hoje não tem. E a depender da situação, chegando, por exemplo, um pedido de impeachment consistente, bem redigido, com fundamentação, instruído, abrir um processo, por que não? Entendi. Bem, Hércules, última pergunta, por favor, que a gente já está com o tempo bastante estourado. Eu vou ser rápido aqui, mas é muito instigante conversar com a professora, e eu sei que tem gente que quer perguntar ainda. Eu vou insistir um pouquinho nesse assunto, professora, porque o Rogério acho que tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico, que é a Constituição. E olha que situação nós chegamos. A senhora, e não poderia ser diferente, e eu admiro por isso, a senhora joga dentro das 4 linhas, com o texto normativo que lhe foi apresentado, porque assim deve ser. Isso é o estado máximo da democracia e do Estado de Direito. Por outro lado, a senhora tocou no assunto e citou uma pessoa que não joga dentro dessas regras constitucionais traçadas. Então, nós estamos lidando com algo que está fora das regras. Se ele está fora das regras, ele não aceita o texto normativo. Há pouco se lixando para ele. Esse é o primeiro embate que eu acho que enterra a nossa Constituição. E aí eu queria a opinião da doutora, da professora. A nossa Constituição, ainda que ela tenha um capricho hermenêutico, um capricho de dizer o que é dever do Estado, o que é o direito do cidadão, se ao colocar tantos conceitos indeterminados, os freios e contrapesos ficaram desajustados, soltos. E vou dar um exemplo. Podemos imaginar que o pedido de impeachment ele tivesse a mesma roupagem da ação penal pública incondicionada e, portanto, o presidente do Senado ele é obrigado a colocar o processo, abrir o procedimento, para que de modo fundamentado receba um julgamento de mérito. E aí nós não fortaleceríamos essa Constituição e a pessoa que está jogando fora dela, obrigatoriamente não teria que estar dentro? Veja, eu entendo o seu ponto, só que é o seguinte, por exemplo, com relação ao presidente Bolsonaro, tá? Não sei qual que é a opinião de vocês quanto a ele. Mas eu li grande parte dos pedidos de impeachment feitos contra ele, tá? Sem fundamento. Queriam que ele fosse processado por um suposto crime de responsabilidade, que seria matar 600 mil brasileiros. Só que o que matou os brasileiros foi o vírus, ou comorbidades que estavam presentes junto com o vírus. Então, assim, muitos dos pedidos de impeachment protocolizados em desfavor do presidente Bolsonaro eram pedidos eminentemente políticos, entendeu? O senhor já imaginou
se o presidente da Câmara é obrigado a acolher tudo aquilo, já não produzem nada. Aí que não faz nada mesmo, entendeu? Então, assim, eu entendo a sua aflição, mas existe a vida real, né? Existe a vida real. Para a gente ter esse sistema, teria que contar com parlamentares, com cidadãos que tomassem cuidado em analisar os fatos, analisar os documentos, apresentar documentos. Essa não é a regra. Isso. Sabe? É duro, mas eu vi petições ali absurdas. Muita gente me fala, não, mas você lá no Senado vai abrir o impeachment, se você for eleita presidente do Senado, você vai abrir o impeachment dos ministros? E olha que eu sou crítica aos ministros, mas eu tenho que dizer, o pedido tem que ter um mínimo de fundamento. Às vezes as pessoas escrevem uma carta de intenção, um desabafo, e acham que aquilo é um pedido de impeachment. Não é porque você deu o nome de pedido de impeachment que aquilo é um pedido de impeachment. Então, existe um trabalho jurídico de instrução que precisa ser feito, entendeu? Se qualquer petição mal feita for abrir um processo, a gente aí que não vai ter produção nenhuma legislativa. E se, professora, esticando um pouquinho a corda, desculpa, Cláudio, eu vou ficar quieto, eu não vou fazer mais uma pergunta. Mas, professora, só imaginar o seguinte, então, e se essa denúncia apócrifa, né, ausência absoluta de fundamentos, ela não fosse considerada uma denunciação caluniosa? E aqui uma criação, não estou dizendo que juridicamente eu estou construindo o caminho correto, mas o espírito desse o crime de responsabilidade para esse parlamentar, tá certo? Para ele sustentar algo que é uma ficção jurídica, simplesmente pelo voto político. Tem que lembrar que o pedido de impeachment, ele não é privativo de parlamentar, muito pelo contrário, né? É qualquer cidadão. Eu, inclusive, quando vejo deputado pedindo impeachment, eu chamo atenção para dizer o seguinte, você é juiz da causa. Se você pede, tem chance de alegarem que você não pode julgar, entendeu? Então, eu entendi o que você disse, mas por outro lado a gente vai tirar do cidadão o direito de petição, entendeu? Nós poderíamos pensar num instrumento intermediário para dar direito a um recurso, por exemplo, que até tem previsão de recurso, por uma comissão rever a decisão do presidente da Câmara, tá? Eu entendo que, pelo menos, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque tem impeachment que vai para a Câmara, tem impeachment que é direto para o Senado, tá? Impeachment de presidente da República é para a Câmara. Impeachment de ministro do Supremo é direto para o Senado. Então, eu entendo que eles deveriam ter o dever de despachar, seja acatando, seja rejeitando. Porque, em rejeitando, você tem a possibilidade de um recurso, entende? Perfeito. Isso já é previsto. Perfeito. O problema é que eles não despacham. Isso. E não respondem por isso. Entendeu? Quando eu fiz o pedido do impeachment da ex-presidente, eu cheguei a gravar um vídeo que demorou muito para despachar. Eu falei, isso aí é prevaricação, entendeu? Porque quer negar? Ok, nega, mas não fica com aquilo engavetado. Esse direito a autoridade não tem. Entendi. Doutora Janaína, olha, a conversa está fantástica. Se a gente pudesse, ia ficar 5 horas como outros ficam, mas o nosso tempo aqui é curto. Então eu vou fazer o seguinte, nós temos um chat bem grande aqui, tá? Então eu vou ler alguns principais comentários e depois você fica à vontade para falar no final, tá? Então nós temos aqui de contexto, né, perguntando quais seriam os seus principais projetos elencados, né, o que você consideraria mais importante, tá? Ainda de contexto, qual seria o seu maior desafio a ser enfrentado no Senado Federal, caso eleito, tá? Da Marcelena Duarte Oliveira, gostaria de saber a sua opinião sobre a abertura de processos contra os empresários, né, acusados de antidemocráticos a partir de conversas privadas de WhatsApp. Contexto aqui te elogiando como uma pessoa bastante inteligente, esclarecida, precisamos de mais pessoas como você nos representando. De Juscelino Aguiar, perguntando se o que estão fazendo aqui sobre o candidato a presidente Pablo Massad do PROS, provavelmente deve ser aquele negócio da gestão dos partidos sobre o boicote a certas candidaturas, né?
aqui também perguntando por que as grandes redes de imprensa não promovem também um debate aos candidatos ao Senado, para a gente poder escutar a ideia de todos e o contraditório também. Tá? Bom, eu acho que essas são as principais perguntas. Tá, fica à vontade, o tempo é seu. O tempo vou é tentar seu. lembrar todas. Vamos lá. É a questão do debate ao Senado. Na eleição passada, houve alguns debates, inclusive em instituições, teve alguma coisa. Nesta, não querem fazer, tá? Eu acho que é medo de mim. Eu acho. Porque, assim, eu sou a mais preparada para o cargo. Não estou dizendo que eu tenho mais chance de ser eleita, mas eu sou a mais preparada para o cargo. Eu não fujo de um bom debate. Eu mandei mensagem para a Folha, fui lá no Estadão, eu estou implorando para ter um debate, entendeu? Eu acho que os outros não querem me encarar. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao Marçal, eu acho que ele está lutando uma luta muito pedagógica. Muito pedagógica. Porque, independentemente de se concordar ou não com ele era candidato, aí mudou a direção do partido, tentaram tirar a legenda dele como se ele fosse um nada, né? Como se ele não fosse um ser humano e como se o direito de candidatar não fosse um direito fundamental também, sabe? O direito político é votar e ser votado. Ele passou por todos os processos. Como é que é isso aí? Muda a direção por interesses políticos partidários, econômicos, porque rola dinheiro atrás dessas coisas, entendeu? Aí tiram o rapaz. Aí ontem ele estava na porta da Band. Havia candidatos participando do debate, também tem 1% de intenção de voto. Por que ele estava do lado de fora? Então, as lutas de Marçal também são minhas. Não quero dizer que eu concorde com ele, né? Até quero conhecer melhor os pensamentos dele, mas essa luta dele por espaço, por respeito à candidatura, também é minha. Perguntaram com relação aos empresários, né? Isso. Esta ação do ministro Alexandre, né, respeitosamente, não tem nenhum fundamento jurídico, zero. Não tem fundamento jurídico nem material, sob o ponto de vista do suposto crime, porque uma pessoa fez um desabafo num diálogo, outras pessoas apresentaram ali emojis, em nenhum contexto, um desabafo pode ser considerado um crime, tá? Ainda que fosse a competência para determinar a busca e apreensão em desfavor de pessoas sem foro privilegiado, é do juiz de primeira instância. Por isso eu disse, o ministro criou uma super jurisdição. Isso não existe. Então, realmente, inclusive, eu subi na tribuna no dia da operação e falei com todas as letras que, juridicamente, não tem nenhuma sustentação. Meu Deus, perguntou sobre o maior desafio, né? Isso, o maior desafio. O maior desafio no Senado, creio eu, será buscar fortalecer a casa, buscar mais colegas que percebam, compreendam que nós precisamos mostrar que os poderes têm que respeitar limites, entendeu? E o papel do Senado é, sim, impor limites ao Supremo Tribunal Federal. Estes limites, sim, de acordo com a Constituição, de acordo com a democracia, de acordo com a República. É o Senado que tem que se levantar. Entendeu? Perfeito. Porque do jeito que está, não pode ser. Não são só essas buscas e apreensões, esses inquéritos sigilosos, que eu poderia ficar aqui mais uma hora explicando tecnicamente os erros disso tudo, né? Mas também, por exemplo, a interferência no Poder Executivo. Houve várias medidas de ministros de Estado que foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem esse papel porque os ministros não foram eleitos, entende? Então, assim, é o Senado que tem que se levantar. Então, eu acho que o grande desafio hoje é fortalecer o Senado, e aí eu não falo só por São Paulo, eu falo pelo país inteiro, porque cada estado vai eleger um. Sim.
tem que ser senador que entenda a gravidade do momento que nós estamos atravessando. Que mais? A última pergunta seria sobre o seu projeto mais importante aí no... São vários. Primeiro, eu quero nacionalizar os que eu apresentei aqui na Assembleia. Eu quero fazer propostas de mudança, vamos dizer assim, reforma política, várias que a gente conversou, algumas aqui. Eu quero buscar a segurança jurídica. Tá? Vários setores procuram, como deputado estadual mesmo, setores que estão fragilizados pela falta de clareza das normas. Né? Então, você tem normas conflitantes entre si, determinados segmentos funcionando há anos, de repente vem alguém, interpreta de outra forma e fecha uma empresa, fecha um estabelecimento, toma uma concessão. Nenhum país pode funcionar dessa forma. Entende? É uma grande insegurança jurídica. Né? Então eu quero buscar segurança jurídica na área tributária, na área fiscal, na área ambiental, é importantíssimo, entendeu? Tem uma preocupação muito grande com as nossas águas. Cresci, né, ouvindo meu pai dizer, Brasil é rico em águas. No futuro, a água vai valer mais do que o petróleo. Vão entrar aqui para tomar. Ele falava assim mesmo, vão tomar a nossa água, literalmente. Curiosamente. Nós temos uma preciosidade aqui, entendeu? Inclusive, curiosamente, ontem eu vi uma aula do professor Roque que estava falando isso, que a nossa Amazônia Azul, que é a nossa costa, o nosso litoral, ele é muito mais valioso do que a própria Amazônia Verde. Sim, né? E ao lado da costa tem a água doce, que é preciosíssima, entendeu? Sim. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Eu fiz um levantamento. Não existem normas claras sobre a proteção das nossas águas. Eu acho que isso é um papel do Senado também, sabe? São Paulo mesmo, pouca gente sabe, mas São Paulo tem uma riqueza em termos de água enorme, em termos de fontes, de nascentes, né? Às vezes vem alguém, um estrangeiro, para tirar a nossa água, para exportar a nossa água, para levar embora. Então, a gente tem que ter regras mais claras sobre isso. Sem dúvida. A própria compra de território nacional por estrangeiros, que houve uma mudança recente, tirando, vamos dizer assim, os limites, isso precisa ser discutido de maneira mais adequada, né? Porque país se faz, né, com território, com povo, com soberania. Então, você tem aí uma discussão de soberania a fazer, entendeu? Que eu penso que a casa adequada seja o Senado. E daí por diante. Olha, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de ter essa conversa com você, viu? Eu acho que esclareceu a nós todos, esclareceu aqui os nossos ouvintes também. Agradeço aqui a sua presença e deixo agora você livre para falar as suas considerações finais. Enfim, fica à vontade, por favor. Imagina, eu já falei tanto, só posso agradecer o carinho, as perguntas. É óbvio que quando a gente está aqui falando, às vezes a gente não absorve tudo, mas depois eu reflito, então eu percebo que nessas perguntas eu vou poder refletir, aprender e pensar, né? Talvez até em algumas mudanças. Sou muito preocupada com o nosso país, com o nosso povo, né? Sempre fico tensa em eleição, né? Se eu estou mais, não por mim, por todos nós, entendeu? Então eu prefiro ter uma fala menos agressiva, mais cautelosa, porque o que eu quero que saia o que for das urnas, né? Nós não percamos o sentimento de nação, sabe? Porque eu acho que é isso que vai fazer com que nós possamos construir algo para o futuro, né? E a minha prioridade na Assembleia, se alguém quiser, eu posso depois passar os projetos, são as crianças e os adolescentes. Tanto no recorte da segurança, no recorte da saúde, no recorte da educação, porque criança não vota, né? E eu percebo que elas são muito, muito colocadas de lado. Então, como elas não votam e poucos olham por elas, elas são a minha prioridade e acho que devem ser as nossas, né? Porque são a nossa continuidade. Então é isso, eu agradeço demais, fiquei muito feliz, né? Espero a próxima. Espero a próxima oportunidade. Não, com certeza, eu já queria deixar aqui já o convite a você para em breve voltar aqui, tá? E principalmente, uma vez eleita,
poder vir aqui também ao público e contar como é que está sendo o seu dia a dia. Já fica o convite feito, tá? Então, agradeço a sua presença, a participação de todos, em nome do Instituto Ética da Política. Boa noite a todos. Fiquem Boa noite, com Deus. professora. Parabéns pela pessoa e pela Obrigado, professora. Boa noite e sucesso para Parabéns, você, muito Janaína. obrigado. Boa noite. Obrigada, Deus abençoe. Deus Obrigada. abençoe você. Até logo. Até mais. Sucesso. Para nós.